quando me apareceu esse tema, né, limpando a mente, né, como que eu faço para limpar minha mente, vieram vários pensamentos em conjunto, assim. Primeiro eu pensei, nossa, quem sou eu, né, na fila do pão para falar um assunto desse, algo tão profundo. Aí eu já caí na real de tipo, opa, calma aí, né? Eu tô me comparando a quem? Eu tô a que situação? Ao quê? O que que eu tô aqui, né, me diminuindo para achar que eu não sou capaz de falar um assunto como esse? Então isso me despertou muita atenção, sabe, esse tema, porque eu constantemente já tenho como prática há muitos anos tentar entender a minha mente, né? Tentar entender como que funcionam meus sentimentos, como que eu reajo a situações, como quem sou eu, né? Isso é uma prática minha há muito tempo. E ao mesmo tempo, quando alguém me pede para eu falar sobre isso, eu dei um susto, um pulo para trás, e eu tenho como um gatilho hoje, né? Coisas assim que ao primeiro momento eu penso que eu não sou capaz de fazer, me chama a atenção. Me chama a atenção e eu reflito, mas por que eu julgo que eu não sou capaz de fazer isso, né? E isso me leva a muitas reflexões e esse tema me chamou a atenção. Eu pensei, poxa, esse momento que a gente está vivendo, né, que eu comecei falando como é que você tá, como é que tá a sua rotina, é justamente isso. Para muitas pessoas houve uma quebra muito grande de paradigma, e o meu maior mergulho, né, meu mergulho mais profundo aconteceu quando eu tive que vir para casa, né? Não é que eu tive, afinal de contas essa ideia de vir para casa foi minha, mas quando aconteceu eu enfrentei muitos questionamentos, muitos, né? E aquele barulho de dentro da cabeça que eu abafava na confusão do dia a dia, porque quem tá no texto, galera, cara, a gente sempre fala, né, do nosso meio como se o nosso meio fosse o mais confuso, né? Cada um sabe que todas as profissões têm suas dificuldades, né? Mas é que, tipo, a galera do texto é bem doida, né, gente? É uma pressão exótica por todos os lados, então geralmente quem está no texto, convivendo na linha de frente de fábrica, em termos de entrega de produção, comercial, né? Quando você está lidando próximo do cliente, você fica ali no meio, né? Cliente e produção realmente é um campo extremamente fértil à loucura. E a gente vê muitas pessoas perdendo o eixo e vivendo fora do eixo de verdade, né? Comprometendo sua saúde física, mental. Síndrome do pânico mesmo é um negócio que cresce em escalas inacreditáveis, né? Antes a gente, né, tem não só a depressão, mas acho que essa síndrome do pânico pega com força. E então, enfim, todos esses problemas giram em torno da nossa mente, como que a gente lida com os nossos sentimentos, como que a gente encara os nossos desafios, como que a gente encara essa situação de estar sozinho, né, consigo mesmo, e isso se apresentou para muitas pessoas nesse momento, né? Então aquilo que eu passei, sei lá, 5, 6 anos atrás, hoje acabou virando uma realidade para várias pessoas por causa dessa situação que nós estamos vivendo, né? E aí, outro fator, assim, que eu gosto muito de puxar esse tipo de conversa, esse tipo de assunto, que eu sempre venho falar mindset e organização, comportamento, coisas desse tipo que a gente acredita que não é diretamente ligada à arte, ao desenho, né, que é o que eu compartilho com vocês em termos do meu conhecimento, né, em termos de vem aprender a desenhar, fazer estampa, isso aqui é massa, isso é oportunidade. O principal motivo é que, assim, eu já conheci muitos, né, muitos artistas maravilhosos, assim, ó, em termos de quando a gente vai falar na arte, na pegada do desenho, ó, de chorar de lindo, sabe? Mas a pessoa não conseguir
escalar o trabalho, não conseguir se destacar, não conseguir viver na plenitude do seu trabalho, justamente por conta do mindset, justamente por conta de muito barulho aqui dentro da cabeça, por dúvidas, né, em termos de se sentir capaz, cobranças que você faz para você mesmo. Tipo, quem detona a nossa carreira, quem detona nossas oportunidades, somos nós mesmos, entendeu? Por isso que é sempre tão importante, eu trago isso, sabe? Muito mesmo. Então, de repente, Candice, que saco, eu te sigo porque eu quero ver como é que desenha, como é que faz e tal, e você me vem com essa conversa aí o tempo todo. É por isso, entendeu? Vem com esse tipo de conversa, porque não adianta você saber desenhar as coisas mais lindas desse mundo se você não tiver estrutura emocional para levar o seu trabalho para frente. Porque a partir do momento que você começa, putz, eu quero viver da minha arte, eu quero viver da minha arte, cara, se apresentam tantos desafios, e esses desafios, eles se intensificam, porque geralmente quando a gente tá falando de arte, a gente fala com algo muito profundo. Pelo menos a minha vida se fez ao redor da arte. Eu amava desenhar e o resto foi consequência. O resto eu fui me agarrando no que tinha para eu poder desenhar. Então, é um sentimento muito profundo, é algo que eu não sei explicar com palavras, é um amor, é uma paixão. E isso também pode ser um veneno, né, cara? Porque quando você trabalha com a sua paixão, tudo dói. Tudo você leva para o lado pessoal. Como é que eu vou lidar com venda? Como é que eu vou lidar com reprovação? Como é que eu vou lidar com superação? Como é que eu vou lidar com as pessoas que vão falar comigo e não vão falar da minha arte, vão falar como tipo qualquer coisa. Então, a galera da arte é uma galera que tem um sentimento diferenciado por aquilo, né? Você olha um desenho, você sente, vem sentimentos, mas a pessoa que você vai ter que lidar no seu dia a dia não vai olhar com esse sentimento pro seu trampo. Ela vai lidar como serve, não serve. É comercial, não é comercial. O que é comercial? Dependendo do nicho que ela tiver, dependendo do que estiver fazendo, cara, dependendo de como essa pessoa lida com a mente dela, com a loucura do dia a dia, ela pode ser extremamente áspera com você. Então, assim, são tantas questões que podem te levar para frente nesse setor ou te derrubar, onde você, putz, acabou com o meu sonho de viver de arte porque eu entrei no meio têxtil. Não, você tem que organizar sua mente, se preparar para o que vem, passar certas etapas até você chegar no ponto onde você consegue o seu espaço, onde você aprende a ser profissional com a sua arte e consegue lidar com tudo que vem no pacote. Né? Então, não tem outro jeito se não for conversar sobre como você lida com seus sentimentos, como você lida com as coisas que acontecem no dia a dia, como que você lida com os desafios. Não tem. E desenhar, e como é que eu vou, a prática, a técnica, isso eu também compartilho com você. Lá no YouTube eu tô direto compartilhando, falando, mostrando, porque sim, é muito importante, mas eu vou te falar, não é o que vai virar o seu jogo. Tem gente que pode ter certeza que desenha muito menos que você e tá numa posição de repente muito melhor. Ou pessoas que desenham muito mais e não estão onde você tá, né? A gente sempre tem alguém aqui e alguém aqui. O que vira o jogo é o mindset, sabe? Por isso que é tão importante a gente dedicar momentos da nossa vida, do nosso dia, para pensar em como que a gente lida com tudo. Se nesse momento essa confusão que aconteceu, te jogou em quarentena, você paralisou, em vez de pensar o que você ia fazer com esse tempo, tá aí, cuidado, mindset. Na hora que o bicho pega, você paralisa. Na hora que o bicho pega, você só tem medo e não sabe o que vai ser da vida e se perde no seu espaço da sua mente. Tá aí o problema, entendeu? Isso não é com tudo, isso é com tudo. Isso aconteceu agora,
né? Um caso extremo, histórico, enfim. Mas isso acontece na nossa vida constantemente. Constantemente a gente é jogado em situações, em coisas do dia a dia, em problemas, em desafios que nos paralisam. E a gente sai do jogo, porque a gente trava. Sabe, a gente tipo formiguinha, a gente tá ali na carreirinha, né? Indo um atrás do outro. E cai um galinho no caminho, paralisa. Meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? Se perde. E isso acontece o tempo inteiro. Agora tá numa grande proporção, atingindo muita gente ao mesmo tempo. Mas isso acontece na sua vida, na minha vida, o tempo inteiro. Só que como acontecem coisas diferentes, em tempos diferentes, com situações diferentes, não ganha proporção. E você vai passando por essas situações e você não percebe o impacto que está tendo essas coisas na sua vida. Então, bora conversar um pouquinho sobre organizar nossa mente, como que eu lido. Assim, ó, humildemente, tá, gente? Muito humildemente, tudo que eu vou compartilhar, porque assim, quem sou eu, sabe, para vir falar de cabeça organizada para alguém? O que eu vou compartilhar são ações, atitudes que eu tomo no meu dia a dia, que eu criei como prática para deixar minha mente mais clara, minha mente mais limpa para lidar com as coisas do dia a dia. E tendo assim, ó, grande consciência de que tem pontos que ainda existe o barulho da mente que eu não consegui arrumar ainda, entendeu? Então, assim, existem pontos que eu arrumei com força, que eu, tipo, me sinto boca cheia para falar, gente, que paz. E tem coisas que eu falei, putz, tá melhor, mas eu ainda tenho barulho aqui, tá? Então, no que eu vou focar? Naquilo que eu já consegui resolver, que é o que eu tento aplicar nas outras partes da vida, para ver se eu encontro um equilíbrio maior, né? Então vamos lá que eu fui pontuando algumas coisinhas aqui e de coração, humildemente falando, tá, gente? É simplesmente o que eu faço no meu dia a dia, sem pretensão nenhuma de estar certa ou errada em nada, né? Então, a gente colocou aqui, né, como fazer para limpar a mente, né, como que a gente pode ter clareza de pensamentos, né. Então, como eu falei, isso foi, eu falei nos stories, quando eu fui chamando vocês para vir para cá, que isso foi um desafio. O primeiro momento foi essa reação, né, de nossa, como é que eu vou falar de um assunto como esse, né. E depois, na sequência, eu tenho um gatilho, né? Quando algo me desafia, que eu sinto que eu não sou capaz, isso me chama a atenção. Por que que eu não me sinto capaz? E conforme eu fui mergulhando nessa conversa, eu entendi que, ok, eu sou capaz de falar sobre um assunto. A questão é, para eu falar sobre esse assunto, eu vou ter que olhar para o que eu estou fazendo. Quando eu tenho que olhar para o que eu estou fazendo, eu vou ter que me deparar com tudo aquilo que eu não estou fazendo. E essa é a verdade. Então, esse mergulho foi incrível, porque eu novamente renovo o meu olhar sobre o meu comportamento. Então, vamos lá, Candice, onde está funcionando muito bem? Ok, meu lado profissional eu sempre tiro de letra, parabéns. E muitas coisas do pessoal é onde o bicho pega, é o mais difícil, é onde eu ainda erro, é onde... E aí, quando eu tenho que falar sobre esse assunto, eu tenho que ver, ok, Candice, você continua muito bem no seu lado profissional, parabéns, e seu lado pessoal, família, você ainda pisa na bola de montão. Então, a minha conclusão sobre o medo de encarar esse tema é porque eu iria ter que olhar para tudo aquilo que eu estou fingindo que não existe. Então, por que eu estou falando, né, essa questão? Porque essa é a charada do negócio. Você tem que olhar o porquê você faz, as coisas que você faz, por que você age da maneira com que você age, por que você foge de conversas, foge de desafios,
por que você tem determinados sentimentos, né? Então, essa é a chave da parada, tá? Então, assim, eu anotei aqui alguns comportamentos que eu sempre tive com muita força, tá? Desde menina. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa com muito barulho na cabeça, muito barulho mesmo, muito ruído, uma mente muito agitada. Eu sempre fui uma pessoa muito movida pelos porquês, porque isso, porque aquilo, porque assim, porque assado, porque. Esses porquês sempre causaram muito barulho em minha mente. Mas é importante ressaltar aqui que eu nunca fui uma pessoa de por que isso acontece comigo. Porque assim, acontecem fatos na nossa vida que criam a nossa base de valores, né? Que criam quem você é como pessoa. Eu tenho várias situações com o meu pai que foram tão fortes em mim, tão marcantes, que criou algumas bases de valores em mim, né? Os principais alicerces do que eu sou. E uma dessas coisas que aconteceu comigo foi assim, quando eu tinha, sei lá, eu não sei quantos anos eu tinha, eu lembro que eu estava na quarta, quinta série, pequenininha. A minha mãe teve uma hemorragia cerebral, né, aí ela entrou em coma, ficou um tempão em coma, tal, foi uma parada assim. Quando ela foi internada por um motivo, achavam que ela estava com meningite, né, os sintomas indicavam meningite, ela foi internada. Mas não eram os sintomas da hemorragia que viria. E aí ela estava num setor do hospital público de isolamento. Aí a gente estava lá num dia de visita, eu, pequena, Cacau menor, né, meu irmão menor, e a gente foi pro horário de visita, aí meu pai entrou no hospital e estava lá no quarto com ela, e eu, o Cacau, esperando do lado de fora do hospital, sentado na calçada. A gente ficou sentadinho ali na calçada. E aí, enquanto a gente esperava, isso já estava à noite, tinha passado do horário de visita, e meu pai ainda estava dentro do hospital, e eu e o Cacau sentadinho lá na calçada. É um filme que vai passando na minha cabeça. E aí, uma ambulância passou muito rápido, saindo de dentro desse hospital, que era um hospital de quarentena, de vigília, tal, só doentes desse tipo estavam internados ali. E saiu uma ambulância muito rápido. Quando aquela ambulância passou, eu senti, falei, cara, né, pensei, é a mãe. E fiquei ali só esperando meu pai sair. Quando meu pai saiu, eu já estava crente que era minha mãe que tinha passado pela ambulância. E aí meu pai falou, né, veio e confirmou, falou, minha mãe teve hemorragia cerebral com meu pai dentro do quarto, o que foi a sorte, que o que salvou ela, porque as enfermeiras já tinham passado e ela não ia conseguir apertar e chamar, né, a enfermeira, porque era um hospital, como era só uma vigília, né, as enfermeiras não estavam lá constantemente monitorando, elas tinham os horários que passavam, davam remédio, o alimento e ia embora e ia voltar no rolê só muito tempo depois. Então meu pai estava lá e foi meu pai que chamou e por isso que minha mãe sobreviveu, né. E aí quando meu pai veio, ele falou, eu já estava chorando. E eu, criança, entrei num choro e num questionamento de por quê? Por que eu? Por que minha mãe? Por que a minha mãe? E meu pai sempre foi um cara muito... Cara, meu pai é um cara exótico. E ele olhou pra mim, eu e o Cacau, a gente nunca foi tratado que nem criança, assim, sabe? Meus pais sempre tiveram uma postura de tratar a gente como se a gente tivesse 20 anos. E ele olhou pra mim e falou assim, eu naquele choro dos porquês, a minha mãe, porque eu, e ele falou assim pra mim, por que não você? Assim, ó, na lata, pau! Por que não você? E eu paralisei, né? E aí ele falou assim, por que não pode acontecer com você?
Por quê? Pode acontecer com qualquer pessoa e menos com você. E ele começou a me trazer esses questionamentos, bem assim, tipo, sabe? E eu fiquei sem saber lidar com aquele sentimento, com aquela situação daquele momento, e comecei a refletir com ele. Tipo, ok. É verdade, né? Por que não comigo? O que eu tenho de especial, né? Foi muito forte isso. Isso é... Vamos lá, né? Quem já me conhece, me acompanha, sabe, né? Cândice leve do choro, vamos lá. Então, vamos lá. E é assim, e eu comecei a refletir, verdade, porque não comigo? Meu pai tinha essas pegadas, sabe? Ele jogava, assim, a gente na parede direto, tipo, E aí, né? Pode acontecer comigo. E essa, eu tenho várias dessas do meu pai, são os meus alicerces, assim, incrível como isso a gente se molda em cima das coisas que vão acontecendo no decorrer da nossa vida desde a infância, né? E vai marcando a gente de uma maneira que você não marca de uma maneira tão profunda que não sai mais de você, né? Uma cicatriz, assim. Mas foi super positivo, porque nesse momento, pequenininha ainda, eu entendi que a vida acontecia da maneira que era. Ia acontecer comigo, ia acontecer com outras pessoas, e eu não tinha nada de diferente ou especial para que as coisas ruins e problemas não acontecessem comigo. Então, o nosso foco voltou, tipo, vamos orar pela mãe, vamos torcer para que ela fique bem, para que dê tudo certo, vamos ficar bem, vamos fazer o que a gente pode, o que a gente tem no controle e não desperdiçar nossa energia com lamentos de coisas que a gente não vai conseguir resolver e explicar por esse caminho. Então, assim, só para vocês entenderem que eu sou uma pessoa que, desde pequena, não frito meus miolos, não perco minha energia pensando em por que comigo. Isso não faz parte de mim e foi nesse dia que isso aconteceu, tá? Então, só para entender o contexto da parada, você ficar com o foco no porquê comigo não resolve. Você tem que focar nas coisas que você tem controle, no que pode fazer, o que pode ser feito para não acontecer de novo, dependendo do caso, como que eu posso ficar bem nessa situação. Então é só uma clareza de pensamento, né? Voltando à lista das coisas, né, que eu sou, que então eu falei que eu tenho muitos barulhos na cabeça, minha mente sempre muito movida a porquês, mas não esse tipo de porquê, né, porquê comigo, outros porquê. Por que que acontece assim? Por que que aquela pessoa age dessa maneira? Como que funcionam essas coisas, né? No sentido muito mais da curiosidade, né? Os porquês da curiosidade, de tentar entender e ligar os pontos, né? E aí, eu também sempre fui uma pessoa extremamente explosiva, muito explosiva, e sempre fui uma pessoa de muita ação, agindo e entrando em ação o tempo todo, né? E alguns choques de sentimentos muito fortes em mim, né? Com sentimentos que se contrapõem, que eu já tenho alguns exemplos aqui depois para compartilhar com vocês. E aí eu queria explicar que para mim o que é barulho dentro da cabeça, né? Então barulho para mim, né, é tudo aquilo que eu penso que me causa dor, que apenas me causa dor, né? Tipo, não me gera nada. Como esse caso que eu acabei de falar. O que ia me gerar esse porquê comigo, porquê com a minha mãe, porquê com a minha vida, porquê essa vítima, né? O que ia gerar só barulho, porque dali não sai nada. Então, para mim, barulho é qualquer linha de pensamento que eu tenha, que eu gaste energia, que não me gera nada, só dor. Isso para mim é barulho, tá? Então, toda vez que eu falo em barulho, é algo que me gera dor e não me gera frutos disso, só dor,
tá? E aí, essa questão, né, de explicar esse movidas por os porquês, que eu queria deixar bem claro quais porquês que me movem, né, esses questionamentos do porquê a coisa é assim, do porquê acontece, porquê que aquela pessoa age dessa maneira, esses porquês me movem. E o perigo da minha combinação, que era, né, a explosão e a ação. Porque quando você é muito explosivo e você também é muito ativo, isso pode ser uma química perigosa. Por quê? Eu ouço e falo, sem pensar. Eu vejo alguma coisa acontecendo e reajo, sem pensar. E isso também te torna uma pessoa agressiva, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com você ser explosivo, né? Você agir com rapidez, com velocidade. Você fala muito e você escuta pouco. Escuta pouco. Então, você não dá tempo da informação chegar, assentar e você entender o contexto. Antes da parada acontecer, você já reagiu, já explodiu e aí vem mais barulho, né? Barulho de arrependimento, barulho de porque eu falei isso, não era bem assim e tudo mais, né? E aí eu posso dizer tranquilamente que em várias partes da minha vida eu não sou mais assim. Em nenhuma dessas coisas que eu comentei agora. Mas a grande pegadinha, a chave de tudo é: não quer dizer que eu não tenha mais essas características de barulho, de explosão e ação, de tudo isso aqui que eu falei, né? De porquês. Eu tenho todas essas características. A diferença é como eu lido com essas características hoje. O que eu fiz foi o barulho, sempre que acontece um barulho, eu começo a criar, eu vou atrás desse barulho. Calma, por que é assim? Por que isso está me incomodando? Por que isso está me chamando a atenção? E isso faz com que aquele barulho tenha clareza, saia o ruído, fique apenas o que é, e ali se instala a paz. Quando você tem clareza de pensamento, quando você descobre a fonte da sua relação com aquele problema, por que você está agindo daquela maneira com isso, vem clareza. Quando vem clareza, você consegue aí sim usar a ação para resolver um problema que está claro, óbvio, limpo na sua frente. Então eu pego a ação e resolvo. Porque a partir do momento que você descobre que você tem uma falha, que você tem um comportamento que não lhe gera algo bom, você tem que fazer alguma coisa com isso? Você tem que dar um jeito? Ou você vai fazer o quê? Ah, ok, eu sei que eu sou super explosiva, sou super nervosinha, e convivo com isso, continuo sendo super explosiva, super nervosinha, super falando mais do que ouvindo. A partir do momento que eu descubro que eu tenho esse... acaba virando uma deficiência, né? Esse problema. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso, eu tenho que mudar isso, porque isso não tá me trazendo algo bom. Aí você usa a ação. Aí a ação é bom, né? E aí você consegue tirar aquela explosão, né, de reagir, ser rápido, quando você entende por que você é assim. De repente, eu descobri que eu era uma pessoa que vivia em constante posição de defesa. Eu acordava e dormia em posição de defesa. Qualquer coisa que uma pessoa me falasse, eu não esperava ela terminar de falar. Eu já ia para cima me defendendo, como se eu precisasse me defender. E eu me defendia em situações que não precisavam de defesa, era simplesmente um fato, um ocorrido, é o que é. Mas o meu medo, a minha falta de entender meus sentimentos, de como eu agia, me levava a essa situação. Então, por isso da grande importância, né, do autoconhecimento em relação aos nossos sentimentos,
por que que você age assim, por que que você é assim, porque isso interfere no seu ambiente de trabalho. Você é uma pessoa que trabalha com as pessoas, antes da pessoa terminar de te falar alguma coisa, você já está se defendendo? Não fui eu, foi o fulano, foi o ciclano, mas eu fiz a minha parte, você ataca e não escuta mais nada. Para ver como essas nossas posturas, essas nossas atitudes, elas influenciam tudo, tudo na nossa vida, dentro de casa, fora de casa, no ambiente de trabalho, com o seu cliente, em todos os momentos, né? Então agora você está em casa e numa situação totalmente diferente e você está atacando todo mundo. Por que que você está atacando? Por que que você está na defesa? O que que acontece com você que você se porta de uma maneira de defesa, defensiva o tempo todo? São os questionamentos de entender o porquê você é assim. Eu tive que mergulhar, por que que eu tenho que me defender o tempo todo de tudo? E aí você entra numa camada mais profunda. Eu tinha medo. É medo. Medo de perder o trabalho, medo de parecer errada, medo. E aí você tem que pegar, quando você descobre que é o medo, você descobre os seus medos e começa a olhar para eles com clareza, do tipo, é o que é, por que que eu tenho medo disso? Faz sentido? Esse medo faz sentido? Esse medo tem nexo? Esse medo é simplesmente para eu estar atenta e aí me precaver algo que possa ocorrer, ou esse medo não tem sentido, está confundindo minhas ações, me tirando do eixo e me tornando um profissional desequilibrado? Será? Então essa clareza é fundamental, sabe, para você tirar o barulho da sua mente, poder entrar em ação. Então todas as minhas características, elas permanecem em mim. Todas. Todas. A questão é que eu moldei elas. Eu comecei a usar as minhas características de uma maneira onde elas me impulsionam para onde eu quero. Eu direciono a minha energia para que as minhas características não me sabotem. Então, se você você é uma pessoa mais agressiva, mais incisiva, como que você pode usar essa características que, se descambar, te prejudica, como algo positivo? Se você é uma pessoa incisiva, que tem força na palavra, como que será que você poderia moldar essa característica para te trazer bons recursos ao seu negócio? Pessoas incisivas são ótimas em vendas, em projetos, em liderança. Como você pode trabalhar isso de uma maneira que isso lhe traga frutos? Começou a trazer frutos, começou a ir embora a dor. Começou a entender, começou a dominar, começou a ir embora a dor. A dor são os barulhos. Aquilo que você tem, que você faz, que fica aqui na sua mente, que não te gera nada, só dor. A partir do momento que você reorganiza a sua maneira de lidar com as suas qualidades, né? Os defeitos viram qualidades a partir do momento que você sabe usar, né? Então, eu sempre fui uma pessoa incisiva, faladora. Como é que eu posso transformar isso em algo bom? É o que eu resolvi fazer da minha vida. Então, falar algo útil. Você não quer falar? Você não consegue ficar com a boca fechada mesmo? Então, falar algo útil. Falar algo que agregue. Isso sou eu falando comigo mesma, sabe, gente? Então, vamos falar algo útil, algo bom. Vamos, essa sua incisão, fazer alguma coisa boa com isso. Eu sempre fui muito boa de vender projetos, criar projetos, né? Unir pessoas. Então, vamos usar isso na potência máxima, do jeito certo. Essa clareza do que você é, do que você tem, de como você vai usar as suas qualidades, limpam os barulhos da sua mente, te trazem resultados. E tudo é um mergulho em autoconhecimento, tá? Então, eu marquei aqui para falar um exemplo sobre os meus choques de sentimentos, né? Eu tinha, o seguinte choque de sentimento era o seguinte:
o mais forte, né, entre vários. Um grande choque era qualquer coisa que uma pessoa me falasse que eu não era capaz de fazer, ela apertava o meu botão de destruição. Se uma pessoa falasse, mas você não é capaz de fazer isso, cara, ela virava uma chave na minha mente, que não importasse se aquilo não tinha importância nenhuma na minha vida, eu fazia para provar que eu era capaz. Olha só onde é que estava. Todo mundo mandava em mim, menos eu, né? Todo mundo conseguia fazer o que quisesse comigo, menos eu. Por quê? Porque as pessoas tinham gatilhos. Eu dava gatilho para todo mundo fazer o que quisesse comigo. Você vinha e falava para mim, Candice, você não é capaz de fazer isso. Pá, era o que você precisava falar para eu provar que eu era capaz. Mas essa era uma briga maluca. Porque, na verdade, eu escutava dessa maneira. Eu escutava que a pessoa estava me desafiando. Mas, nossa, gente, com certeza, eu não sei se dá para eu lembrar de uma vez que realmente a pessoa tenha dito isso. Eram os meus ouvidos. Eu estava com esse ouvido de ter que provar o tempo todo que eu era capaz. Ninguém estava me desafiando, era como eu escutava as coisas. Eu absorvia dessa maneira. É um barulho na mente, é uma desordem. Mas quando eu mergulhei e entendi, mas para quem que eu tô tentando mostrar que eu sou capaz de tudo? Olha quanta dor. Para quem? A partir do momento que eu descobri que eu estava tentando provar para mim que eu era capaz. Porque, na verdade, apesar de aparentar ser muito forte, muito decidida, muito inha, sabe? Muita coisa que eu sempre aparentei ser. Lá por dentro, lá bem no fundinho, tinha muito medo, insegurança e, na verdade, eu não me sentia capaz. Eu fazia na dor, para ficar provando para mim o tempo todo que eu valia a pena. Para quem que eu tinha que provar isso? Era para mim, porque eu não enxergava que eu valia a pena. Eu achava que eu tinha que provar que eu merecia estar nesse mundo o tempo todo. Para quem? Barulho, barulho na mente. O que eu fiz com isso? Quando eu entendi o que eu estava fazendo com a minha vida, colocando várias coisas na minha vida que não precisavam, que não importavam para mim, só para sair provando loucamente que eu valia a pena. Eu detonava a minha vida colocando um monte de coisa que não fazia sentido e desperdiçava minha energia. Quando eu descobri que eu fazia isso, o que eu fiz? Inverti esse gatilho. Eu tenho esse gatilho, eu comecei falando desse gatilho. Eu vi uma frase, essa como limpar a sua mente. Essa frase me assustou, não me senti capaz em falar sobre esse assunto e fui entender por que desse barulho. Por que eu não sou capaz? Por quê? O que está acontecendo aqui? E esse gatilho, em vez dele se tornar então um gatilho destrutivo, um gatilho que causa dor, barulho, virou um gatilho positivo. Hoje eu mergulho, eu busco a resposta, entendo o porquê, sai a dor, saiu a dor, acabou o barulho. Poxa, entendi. E eu provei alguma coisa para alguém? Não, para ninguém. Hoje, quando eu não me sinto capaz de algo, eu sei que sou eu que não estou me sentindo capaz e vou entender o porquê eu não estou me sentindo capaz. É um medo? É algo que eu estou evitando? É o quê? Entendo e crio uma ação para mudar isso. Acaba a dor. Eu tirei o botãozinho da mão das pessoas e coloquei na minha mão. Eu aciono o meu gatilho de uma maneira positiva.
Se algo causa barulho na sua mente, a resposta não tá fora, tá dentro, é contigo essa parada. Talvez essa pessoa nem tenha dito o que você acha que disse, você escutou dessa maneira. E você fez o rebuliço que você fez na sua vida. Quando você volta a seta pro centro, para você, pro umbigo, você vê que você que tá fazendo todo esse rolê na tua cabeça. Tira a dor, traz a clareza, move ações, sabe? E é isso que eu fiz com esse gatilho. Eu mudei as coisas que estavam na mão dos outros e coloquei na minha mão, de um jeito que elas me trazem coisas positivas, né? E eu marquei aqui mais algumas coisas que ajudam a gente, né, a encontrar essa clareza, né, clareza das coisas. Isso se espalha, gente, para tudo que é lado, porque você pode fazer isso com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, né, pensando na sua vida artística. Por que minha arte dói? Por que o meu trabalho dói? Por que meu relacionamento dói? Por que tudo dói? Por que dói? Se tá doendo, é que tem ruído. Quando você entender, quer dizer que as coisas se resolveram, se tornaram mais fáceis, não vão acontecer? Não. Só que você sabe onde concentra a energia para trazer um negócio certo. E conforme você começa a entender isso, você se torna mais leve, uma pessoa com a mente limpa, clareza limpamente, autoconhecimento limpamente, entendeu? Então, tinha um outro exemplo que eu coloquei aqui, de um gatilho que eu tinha muito forte, que fritava a minha vida pessoal, profissional também, tá? Que eu descobri que eu tinha uma necessidade gigante, maior que eu, de pertencer. Geralmente essa necessidade muitas pessoas têm, é bem comum, na verdade, de pertencer, sentimento de pertencimento, né? Você não se sente parte de um grupo, parte da família, parte de um relacionamento, parte de nada. Você não consegue se sentir genuinamente pertencente. E esse sentimento em mim, até eu descobrir que ele existia, eu fazia assim. Tudo que aparecesse eu queria pertencer. Nossa, no lado profissional, gente, vocês não têm é aí que eu descarregava a parada mesmo. Eu queria fazer parte de todas as reuniões. Eu queria fazer parte de todos os projetos. Eu queria fazer parte de tudo. Absolutamente tudo. E quando alguém não me chamava para uma reunião, para um projeto, gente do céu, vocês não têm noção do tamanho da dor, do barulho que vinha na minha cabeça. Por que não me chamou? Por que não sei o quê? E ficava. Esse desespero de pertencer era tão grande que eu pegava um mundo de coisa que não tinham sentido para mim, que não fazia diferente na minha vida, sabe? Eu simplesmente... O que eu tô fazendo aqui? Um mundo de coisa que não faz sentido para mim. Um monte de coisa que não faz sentido e fazendo tudo meia boca, porque é tanta coisa que nem faz sentido que depois que eu pertencia àquilo, era um saco fazer, porque eu entrei numa reunião, entrei num projeto e saí cheia de tarefa. Que eu via que muita coisa era falar, eu pensava, cara, mas isso aqui não faz nem sentido, que perca de tempo. Meu lado lógico depois me mostrava que, cara, essa reunião foi uma perca de tempo. Falaram e ó, não vai sair nada disso aqui. E não dava outra. Mas o meu desespero em pertencer era tão gigante que eu tinha que estar lá. Quando eu descobri que eu fazia isso, porque o que movia a minha vida era o desespero em pertencer, eu parei. Falei, cara, eu não tenho que pertencer a coisas que não fazem sentido para mim. Eu não tenho que pertencer a coisas que eu não acredito. Isso vai ser um saco depois.
E eu descobri, e quem é que me enfiou nessa meleca dessa reunião? Nem me chamaram, fui eu que peguei e entrei. E depois estava reclamando que tinha que fazer um negócio que era uma perca de tempo. Quem é que se enfiava lá? Eu. Eu estava fazendo a palhaçada. Descobri? E agora o que eu faço? Escolho com clareza as coisas que eu quero pertencer. Escolho as coisas que me fazem sentido. Eu ainda quero pertencer? Quero. Só que hoje sabia que a minha necessidade de pertencimento diminuiu. Trouxe paz, trouxe limpeza na minha mente, trouxe... Eu não preciso pertencer a coisas que não têm sentido para mim. Eu escolho as coisas que eu vou pertencer. E elas têm que ter um significado para mim, elas têm que ser relevantes, eu tenho que acreditar naquilo ali. Tem que ter um sentido a mais, porque depois que eu pertencer a essa situação, ela vai me gerar desafios, ela vai me gerar processos, tarefas. Eu quero estar envolvida com isso? Eu quero tirar partes do meu tempo para me envolver a mais isso? Acabou a dor, gente. Acabou a dor e necessidade de pertencimento ali. E claro que isso não é um mergulho raso, é um mergulho muito profundo, porque depois você tem que entender por que você precisa de pertencimento. E aí você vai mergulhar nas suas raízes, você vai mergulhar na sua infância, você vai mergulhar no relacionamento com os seus pais, com a sua família, o que faltou, os seus traumas. Tudo vem, ó. E aí você coloca aquele sentimento que aconteceu com você lá na primeira infância, na frente de tudo, e faz uma confusão na tua vida. Ah, Cândice, como é que você está me falando tudo isso? Veio uma luz divina e uma clareza. Não. Eu participei de uma imersão de 3 dias, um programa que chama Fórum de uma empresa que chama Landmark, e ali, né, eu sempre essa eterna busca pelo autoconhecimento, eu entendia muita coisa, mas o barulho ainda era muito gigante na minha mente, e essa educação que eles me deram ferramentas que me ajudaram a fazer esse mergulho. Volta para trás, volta para trás, volta para trás. Acha de onde é que está vindo isso aí, né? E aí eu aprendi a lidar com essas coisas, com esses sentimentos, e eu comecei a tirar os barulhos e as dores da minha vida com a mão. Foi isso que aconteceu. Não fui eu estava atrás de estudos, eu estava atrás de buscas, eu estava atrás de pecinhas que faltavam no meu quebra-cabeça, que eu tinha clareza, mas ainda tinha dor. Mas se eu entendo por que ainda dói, e aí, estudando, buscando, entendendo, até conseguir ter uma clareza melhor e começar a tirar a dor. Minha vida melhorou bizarramente, mas ainda tem pontos, né, que eu preciso trabalhar. E a questão é sempre essa, a gente sempre pega traumas e deficiências e distorce a parada. E você pode pegar a sua existência, a sua vida, tudo que você é e foi, e gerar coisa boa disso. Você não tem que ser outra pessoa, você só tem que aprender a usar o que você tem de uma maneira feliz, uma maneira de amor, sabe? A gente é só amor. Então, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, né? Então, vamos lá, gente. Só para finalizar aqui, eu vou colocar aqui algumas coisinhas que eu anotei que pode ajudar você a ter uma clareza, né? Como buscar esses pensamentos, esses sentimentos, né? Para se entender. Então, primeiro você começa ali a mudar, né? Pega as suas características que te destrói e comece a ver como você pode usar elas a seu favor. Acolha quem você é, acolha, né? Então, tipo, existe a Cândice é um personagem, né? Essa Cândice, eu gosto da Cândice, eu curto ela, só que tem coisas que ela faz que eu não gosto. Então, como que eu posso
potencializar a Cândice ao máximo, pegar essas coisas que eu não gosto e me envergonho e deixar isso positivo. Eu não vou arrancar as coisas de mim, eu tenho essas características e eu não preciso não gostar das minhas características. Eu posso amar as minhas características. Se eu usar elas do jeito certo, eu vou amar todinhas elas, todinhas. Todinhas. Então, um jeitinho bom para fazer isso? Começar a escrever. Eu anotei aqui, né? Para você começar a ter clareza de pensamento, comece a escrever. Escrever assim me trouxe. E eu não estou falando de uma escrita poética, de uma escrita de uma pessoa que vai escrever um livro. Gente, sério, eu tenho um problema seríssimo que eu nunca fiz o teste, mas eu tenho quase certeza que eu tenho um pezinho na dislexia. Eu tenho um problema bem punk com escrita, eu inverto algumas letras, né? Eu tenho essa deficiência, eu inverto algumas letras desde criança. Eu tenho que pensar, literalmente assim, eu tenho problema P e B, eu troco, né? O P e o B. Então eu tenho que, às vezes, para soletrar, eu tenho que pensar A, B, sabe? C e S, eu confundo eles, então eu tenho que pensar A, B, C. Então eu tenho uma deficiência de escrita, né? Quanto mais eu escrevo, melhor fica, mas é forte isso em mim, algumas letras e palavras. Então não tô falando para você escrever como se você fosse escrever um livro. Quando eu falo para você escrever, é jogar tudo que tá aqui para fora, para que você pense sobre isso. Quando você começa a pôr para fora esses seus pensamentos que estão bagunçados, você começa a organizar eles. Você começa a ter linhas de pensamento. Você relê e entende o que você está pensando e começa a ver de um outro ângulo o que você está pensando. Porque se você pega, né, escreveu de qualquer jeito, aí eu vou redigir, né, esse meu pensamento, vou olhar isso aqui de novo. Você começa a ver quanto ruído. A gente escreve e pula as palavras de tão rápido que está o pensamento e você vê que nem fez sentido algumas frases, né? Então, essa escrita, ela te ajuda a organizar a mente. Você tira daqui esse barulhão, passa para o papel, as coisas começam a fazer sentido, você vê quem que tá aqui dentro, ó, essas vozes que não param nunca, né? Então isso ajuda muito, né? Outra coisa que eu faço muito, sempre que eu posso, quando tá demais, conversar com alguém, né? Então eu tenho a Mag, minha amiga querida, tenho a Mag, tenho o Luciano, tenho a minha mãe, tenho o Rafa. Eu tenho que falar, eu tenho que jogar para fora, mesmo que não esteja fazendo sentido, mesmo que de primeiro momento eu não consiga formular as frases e as linhas de pensamento. Eu começo a falar e a pessoa não precisa me responder nada, porque eu tô falando e eu mesma já tô encontrando as respostas. Uma vez eu falei, vou tentar fazer terapia, quem sabe é legal e tal, né, já faz um tempo. E aí, nas primeiras sessões, assim, não tô falando para ninguém deixar de fazer, gente, pelo amor de Deus, cada um tem que encontrar aquilo que te faz bem e tudo tá valendo se te faz bem, né? Só que aí, olha, eu fui e ele começou a me fazer perguntas. Contava as coisas e ele começou a me encher de perguntas, né? O médico ali. Começou a me encher de perguntas, o psicólogo. Pá. Eu falei assim, tá. Então você vai me encher de perguntas. Eu já tenho mais de pergunta na minha cabeça. Você vai pôr mais perguntas na minha cabeça? Mas aí eu parei de ir, porque eu falei, não, gente, já tenho perguntas demais, mas na verdade, essa é a ciência da parada, né? Tipo, você não tem que ter as respostas, você tem que ter as perguntas. As perguntas certas.
os porquês. Então, quando eu começo a conversar e começo a jogar para fora, eu começo a questionar isso que eu estou falando, meus pensamentos também vão alinhando, as perguntas vão surgindo, mas eu quero entender como é que eu faço isso, eu quero entender para onde é que eu vou, eu quero entender o que isso influencia. E aí eu começo a me fazer perguntas, e já aconteceu assim, ó, de eu só falar, a pessoa só me ouvir assim, ó, paralisada, e eu me resolver sozinha, né? Então, assim, as perguntas é o mais incrível. Então fale sempre que for possível, se você tiver alguém que possa lhe escutar, é maravilhoso. É incrível falar e você tem as respostas, porque eu lembro que quando eu comecei a minha sessão lá, ele falou, mas é você que vai dar as respostas. Eu falei, caraca, meu, né? A gente sempre procura as coisas achando que as pessoas vão dar, tem que dar as respostas pra gente. A gente vai em busca das respostas. Ninguém tem as respostas, a não ser você. Ninguém vai te responder nada, não importa onde é que você vai buscar. Ninguém tem a resposta certa para você. Só você sabe a resposta certa. E aí você vai tentando e testando e lapidando, né? A resposta primeiro vem com ruído e depois ela vai se moldando. Fale mais que uma vez, joga para o universo aí que você vai começar a entender, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu aprendi muito e é um exercício que a gente tem que praticar muito, é a cabeça no presente, né? A cabeça no presente é o que faz realmente muita diferença. Já aconteceu com você assim, de você teve uma discussão, faz 3 semanas que você teve a discussão, e quando você tá quietinho, ainda vem a discussão na sua mente, e você fica, eu devia ter dito assim, assim, e você fica simulando novamente aquela discussão com tudo que você tinha que ter dito, com tudo que você devia ter feito, ou discussão, ou qualquer outra coisa. Você fica ali imaginando o que deveria ter acontecido. Ó, barulho na cabeça. Que adianta você ficar remoendo uma discussão? Alguma coisa que aconteceu que não vai mudar. E você tá canalizando sua energia 100% pro passado. Que vai adiantar? E a gente é tão louco que a gente entra num filme e a gente se vê falando e gesticulando como a gente devia ter feito. E fica naquela pira maluca. Se deixar horas com a sua mente longe. E a vida aqui, ó, só correndo, só passando. Então, é sempre esse equilíbrio de você se colocar no presente. O que está acontecendo hoje? O que hoje eu tenho domínio? O que está acontecendo de fato aqui? Tá? Aqui. Passou? Ok, tive uma discussão. Eu quero resolver essa discussão. Então volta esse pensamento da discussão, não porque você deveria ter feito, mas para aquilo que você vai fazer, porque ainda pode gerar uma ação. Se essa discussão ainda te incomoda, você queria resolver, fazer as pazes, dar uma opinião sobre isso, não importa. Então, pensa na ação e toma a ação. Ficar aqui, ó, devaneando sobre algo que não vai mudar, só vai dispersar sua energia, só barulho na cabeça, tá? E aí tem aquele perigo de você estar muito no futuro, só viajando em o que você vai fazer no futuro, sonhando, devaneando e não entrando em ação agora. Então, assim, você querer prospectar futuro é maravilhoso, é preciso, é necessário, né? Você tem que visualizar para onde você quer ir, para você chegar lá. Só que você só chega nesse lugar se você estiver presente, movendo ações agora para chegar nesse lugar. Só viajando também não adianta. É dispersar energia. Lá no passado dispersa energia, lá no futuro dispersa energia. Ou são pensamentos que geram ação agora, hoje, no presente, ou é só devaneio, fuga da sua mente, para você não pensar no que você teria que pensar,
que é o que você pode mexer, que é o que você pode mover, que é o que você pode resolver, né? Pelo menos é assim que eu faço, assim que eu penso, assim que eu me movimento, né? Nós, artistas, temos a arte para acalmar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Se você não tiver ainda na pegada de escrever, tá? Você pode pintar, pode desenhar. A gente é... Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui é porque vieram por algum, geralmente, motivo relacionado à arte, né? Que é o conteúdo que eu mais compartilho, o foco do conteúdo. Então, se você tem a arte, bora pintar. Tá doendo? Pinta a sua dor. Tá feliz? Pinta a sua felicidade. Joga esse, sabe, externa. Você não precisa esconder seus sentimentos, porque na verdade você não esconde lufas nenhuma, você só vai carregar ele mais tempo dentro de você. Enquanto você tenta abafar essa parada, mais tempo ela fica e mais ela ganha proporção, mais ela te domina. Então, seja lá qual for o sentimento, externiza, porque se for alegria, você quer externar, melhor, ela se espalha, né? Se multiplica por quem estiver ao redor, magia. Se for dor, você também tira, externiza, passa aquilo ali para fora. Acolha todos os seus sentimentos para que você entenda eles. Se esconder dele não vai fazer com que você resolva. Você não entende, ele permanece. Entendeu? Descobriu de onde veio, por que veio? Ele diminui, é automático. Clareza de pensamento, a dor diminui. E vai diminuindo cada vez que você entende mais aquilo. Existem dores que a gente precisa falar, conversar e pensar muito, durante muito tempo, para que elas vão tendo uma proporção cada vez menor, né? Existem coisas que você vai carregar durante muito tempo. E mesmo falando, ela diminui um pouquinho. E aí você vai precisar falar muito mais, externar muito mais. Eu tenho dessas dores, né? Que eu falo, mas elas ainda estão aqui, né? Então, essa parada aqui, esse não fugir dos sentimentos, entender os porquês você tá sentindo tudo isso, né? Essa conversa que ajuda muito. E outra coisa que eu marquei aqui, que eu julgo que foi fundamental também para ajudar a clareza de pensamentos, é que eu também aprendi isso nessa imersão que eu fiz, é assim, a gente tem que parar de contar história. Nós somos verdadeiros contadores de histórias. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo simples e bobo, nada para aprofundar. Cada um é que aprofunda nos seus poços aí, na sua parada. Tá, eu já tive vários mergulhos profundos. Enfim, um exemplo simples. Você teve uma discussão, né? Vamos pro lado da dor, né? Porque se é a coisa feliz, às vezes a gente não precisa aprofundar tanto, a dor é mais. Mas também dá para fazer reflexões na alegria, né? Então tá, você teve uma discussão. Você pega o que realmente aconteceu, o que realmente a pessoa disse, o que realmente você disse, e olha aquilo com clareza, ou você pega o que você acha que escutou, o que você acha que aconteceu e conta uma história sobre isso. Às vezes, a pessoa só te deu uma opinião verdadeira do que ela pensa. E você se ofendeu, multiplicou e triplicou e atacou, se defendeu, não sei porquê. Enfim, você fez uma bolota, uma confusão. E é você porque é você mesmo. Porque a partir do momento que existe uma discussão, um atrito ou qualquer coisa do tipo, essa coisa só te afeta se você levar isso dessa maneira. O problema só é grande se você deixar ele grande. A discussão só acontece se você encarar ela como uma discussão. Então tá, a pessoa me falou isso aqui sobre isso. O que isso significa para mim? Você tem que tirar os fatos e tirar os sentimentos. O orgulho, sabe?
tira sentimentos que atrapalham você visualizar uma situação. Pega o fato. O que essa pessoa disse? Isso, isso e isso. Ok. É a visão dela, a opinião dela. Faz sentido? Aí você tira os sentimentos, tá? Porque senão você não consegue fazer isso. Faz sentido? Em que ponto isso faz sentido? Nisso, nisso, nisso. Ok, faz sentido, houve um aprendizado. Não faz sentido. Por mais que você esteja deixando ego, orgulho, tudo de lado, mágoas. Não faz sentido, realmente. Ok, encerrou o assunto. Se o que a pessoa falou não lhe serve, não lhe faz sentido, não muda o que você pensa, também não tem por que te magoar. Simplesmente era a opinião dela, não faz sentido, sabe? Ter clareza, tira a história. Porque ele me ofendeu, porque ele disse que eu sou isso, aquilo, aquilo. Não, ele de repente nem disse nada. Quais são as histórias que você está contando para você em cima das coisas que acontecem na sua vida? Uma discussão com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, né? Dependendo da idade do seu filho, no trabalho. Essa pessoa falou algo que realmente era pessoal, se é pessoal, por que isso está te machucando? Se você encarou como pessoal, por que isso está te machucando? Não foi a pessoa que te machucou, foi você que deixou isso te machucar. Se isso te machuca, por que te machuca? Mergulho profundo. Por que isso me machuca? De onde é que vem essa história disso me machucar? A pessoa só te ofende, a pessoa só te machuca se você tem essa predisposição a isso. Ela não faz nada na verdade. Isso é uma opinião, uma discussão, um calor. Ela estava nervosa, passando por uma situação ruim, e que também não tem domínio sobre os sentimentos dela, e falou esse monte de baboseira. O que isso significa para mim? Nada, só baboseira. Será que de repente a gente não pode conversar em outro momento com clareza? Voltar a tocar no assunto, você entendeu? Ok, respeito sua opinião, para mim isso não serve e tal. Sabe? A briga, a discussão, o problema só fica grande se você deixar ele grande. Então, quais são as histórias que você está contando sobre os fatos que acontecem na sua vida? Veio uma reprovação. Coisa simples, coisa simples, a gente faz isso com tudo. Uma reprovação de uma arte, de um trabalho. Aí você fala, nossa, essa estilista sempre reprova o meu trabalho, sempre reprova a minha arte. Eu acho que ela tem uma implicância comigo, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Começa. Daqui a pouco você odeia a pessoa, não consegue nem olhar mais para a cara dela, e o seu desenho, para quando você tem que fazer para ela, tá cada vez pior. Essa pessoa simplesmente, ok, o trabalho não serve, o que eu posso fazer para melhorar? Isso, você faz. Fatos e dados, tá? Tudo que acontece só acontece porque você conta uma história sobre aquilo. Todos os traumas, tudo que acontece na nossa vida, quer dizer que são mentiras, que não aconteceram? Sim, aconteceram. Mas o que você faz com isso? O que você faz? Qual é a influência, a importância que esses fatos e dados vão ter na sua vida dali para frente? Quanto tempo você vai deixar isso dominar os seus passos e tomar as suas ações do futuro? Você começa a viver em cima de histórias e não de verdades, e isso causa muito barulho. Muito barulho. Então, começa a refletir sobre as coisas que te acontecem, se realmente tem o tamanho e a proporção que realmente você está dando, que você está vivendo. Isso vai te dar clareza de pensamento, diminui o barulho, você consegue aí sim tomar ações claras, né, para a sua vida, seja lá em que âmbito for, né. E aí, eram algumas coisas, era isso, gente, era isso mesmo que eu marquei para vocês, para compartilhar. A clareza, só para amarrar mesmo, a clareza é o que traz a paz, pelo menos para mim. Quanto mais claros são meus pensamentos, quanto mais clareza eu tenho dos meus sentimentos, quanto mais eu entendo da onde veio alguma coisa, algum medo, mais paz eu tenho. E aí, o que eu faço com essa paz? Uso a minha energia para coisas que vão me gerar resultados, né? Que vão me trazer
benefícios. Eu jogo ela em coisas onde eu tenho controle. Para mim, limpar a mente não quer dizer que minha mente parou. Só quer dizer que eu não tenho dor, que eu penso ao máximo as coisas como elas são. Tento tirar as histórias, tento ter empatia pelo outro para entender o porquê fez, caso, né, seja algo com o outro. E antes de jogar no outro, eu jogo para cima de mim a responsabilidade. Por que que eu tô fazendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? De onde é que vem isso? E vou acalmando minha mente, acalmando meu coração, tendo sensação de paz cada vez mais em várias partes ali da minha vida, né, em vários setores da minha vida. E isso me traz leveza. E aí eu me sinto bem, me sinto leve. Quando eu escorrego, eu levanto de novo. Quando eu escorrego, eu levanto de novo. E assim eu vou seguindo o meu ciclo. E me sinto bem, me sinto feliz, me sinto completa, cada vez melhor. Sabe? Tá cada vez melhor. Quanto mais eu me entendo, quanto mais eu encaro meus medos de frente, mais fácil fica. Mais fácil fica. E não jogo mais energia onde não precisa, onde não tem. Não tem o que fazer, não tem controle. Espero que tenha feito sentido. Espero que tenha ajudado um pouquinho. Pense que nesse momento, né, de tantas incertezas, a clareza dos seus pensamentos é o que vai te ajudar. Você tá com medo? Por que você tá com medo? Você tá com medo da incerteza? O que é incerteza nesse momento para você? E por que você tá incerto e inseguro nisso? Acha as deficiências, acha os buracos, acha, né, de onde é que tá vindo tudo que você está vivendo nesse momento. Por que você tá com medo? Por quê? E você vai mergulhando e isso vai melhorando e te ajuda a prospectar o futuro. Aí sim mover ações que vai te tirar de qualquer situação, tá, gente? Mil beijos no coração e a gente vai se falando ao vivo, né? Até a próxima segunda. E os conteúdos continuam indo lá para o canal do YouTube que eu continuo fazendo para manter um projeto diário aí, tá, gente? Beijos no coração e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.